Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós. Amém. Amém. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 1. Antes de lermos, eu quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Oremos. Amado Deus, Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É verdade, Senhor, que muitas vezes agimos como pessoas que não reconhecem tudo que Tu tem feito, Senhor. Mas é notório, é real e é visível todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Somos verdadeiramente, Senhor, gratos, ainda que muitas vezes não dizemos ou não demonstramos. E uma das coisas, Senhor, das quais somos gratos é que a cada domingo o Senhor nos dá o privilégio de adorar o Teu nome, de bendizer, cantar louvores a Ti, rasgar o nosso coração, Senhor, diante de Ti, com cânticos e hinos de adoração que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar, pelo Teu Espírito que passeia no meio da Tua igreja. E é a Ele, Senhor, o Teu Espírito Santo bendito e amado, que nesse momento nós clamamos que nos ilumine. Ilumina-nos, ó Deus, para a compreensão da Tua palavra. Que o nosso coração esteja preparado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, como um solo que é preparado pelo agricultor para receber a semente. Assim que o Teu Espírito faça, Senhor, ao nosso coração, para que o solo do nosso coração seja fértil e esteja preparado para receber a semente da Tua palavra. Nos ilumina, nos abençoa, e que a Tua palavra seja pregada, Senhor, com fidelidade. Embora, Senhor, o canal seja imperfeito, mas que o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra. É isso que eu te rogo, Senhor. É isso que eu te peço. E desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, quem aqui já recebeu um presente na vida? Levanta a mão. Agora, imagine, pense aí com você. Qual o maior presente, ou o melhor presente, o maior, seja lá o que for, que você já recebeu? Pense aí agora. Qual o maior, o melhor presente que você já recebeu? Pense. Todo mundo pensou? Qual foi? Pode falar. O presente é ter conhecido a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Se você falou Jesus, é verdade. Jesus é o maior presente que nós já recebemos. Amém? Amém. É óbvio, né? Jesus é o maior de todos e qualquer ou quaisquer presentes que nós já tenhamos recebido. E se isso é verdade, por que é que muitas vezes a gente tem a sensação de que nos falta alguma coisa? Se Jesus é o maior presente, e de fato Ele é, por que a gente tem essa sensação de que algo nos falta? Já que o maior presente de todos nos foi dado, por que a gente tem essa sensação?
A resposta para essa pergunta está por trás de tudo que envolve o texto que nós iremos ler e que é uma citação de Isaías capítulo 7. Então eu pedi para que você abrisse em Mateus capítulo 1 e deixe aberto aí, mas por favor, se dirija também até o capítulo 7 de Isaías, por favor. E lá a gente vai ver tudo que envolve o que está por trás desse texto e todo o significado do que diz respeito a Mateus capítulo 1, versículo 23. O que diz Mateus capítulo 1, versículo 23 é a mesma coisa que vai dizer em Isaías capítulo 7, versículo 14. Todo mundo achou? Amém. Diz assim, ó. Eu estou ouvindo umas paginazinhas, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Então, tudo que envolve, tudo que está por trás desse texto que a gente acabou de ler, que é o que Mateus está citando lá no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 23, tudo que envolve ele, tudo que está por trás dele, é a resposta para essa pergunta que eu fiz. Por que muitas vezes a gente acha, tem a sensação de que nos falta alguma coisa, mesmo tendo recebido o maior presente que a gente já recebeu? Antes da gente falar sobre isso, e para que a gente possa entender esse texto de maneira mais profunda, é importante a gente entender como funcionam as profecias no Antigo Testamento. O texto que a gente leu de Isaías 7,14 é uma profecia. E para a gente entendê-lo, é necessário a gente entender qual é a dinâmica das profecias, como elas realmente funcionam. E as profecias, elas funcionam da seguinte maneira: existem profecias na Bíblia que já foram cumpridas. Existem profecias na Bíblia que têm duplo cumprimento, que ela se cumpriu num determinado momento e depois ela se cumpre novamente. E existem profecias na Bíblia que já foram cumpridas e como ela tem um duplo cumprimento, ela ainda irá se cumprir. Deu para entender? Não, né? O fato é, quando esse texto aqui de Isaías foi escrito? Ele foi escrito aproximadamente 600 anos antes de Jesus. Ok? E a profecia de Isaías, ela diz o seguinte, olha o versículo 16, olha aí por favor. Eu vou já explicar tudo isso para vocês, tá? Antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos reis, diante dos quais tu tremes e tem medo, será desolada. Quando Jesus veio, essa profecia é a respeito de Jesus? Sim ou não? Sim. Mas quando Jesus veio, ainda existia rei em Israel? Sim ou não? Não, há muitos anos. Porque deixa de ter rei em Israel quando? Quando o povo vai para o cativeiro babilônico. Então, quando Jesus vem, já não havia mais rei em Israel. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que antes do menino poder escolher entre o bem e o mal, Deus iria livrar o rei de Israel, que era Acabe, das mãos do inimigo dele. Então, essa profecia de Isaías 7,14, ela é a respeito de Jesus? Ou ela é a respeito de um menino que iria nascer naquele tempo?
ela é uma profecia de duplo cumprimento. Então ela era sobre um menino que iria nascer naquela época, e ao mesmo tempo ela era sobre isso. Essa é a dinâmica das profecias. Existem profecias que ela tem duplo cumprimento. Ela se cumpriu aqui e ela se cumpriu em Jesus. Deu para entender isso, deu, irmãos? Amém? Amém. Então quer dizer, preste atenção, que na época de Isaías também teve uma mulher que ela era virgem e ficou grávida, assim como Maria? E agora? Quem poderá nos defender? O termo virgem aqui, em Isaías, não necessariamente diz respeito a uma mulher que engravidou virgem. Diz respeito, o termo aqui é de uma jovem. Uma menina que engravidou. Nem sempre no Antigo Testamento, quando se falava de virgem, era necessariamente alguém virgem, mas era uma jovem que ainda iria ser desposada, ou ainda iria casar. Então, a profecia aqui em Isaías fala de uma jovem que iria engravidar. Não necessariamente ela engravida virgem. Deu para entender, entendeu? Então é necessário a gente entender essa dinâmica, para a gente poder entender tudo o que a gente precisa entender. Porque o que nós vamos fazer, meu irmão, é o seguinte. Olha só, diz assim, a virgem, versículo 14, acompanhe comigo. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho. O que a gente vai ver é qual o significado disso aqui no Antigo Testamento. Qual o significado disso aqui no Novo Testamento. E como tudo isso se aplica a nós hoje. Isso é o que a gente vai fazer, irmão. Amém? Nós vamos olhar o significado de a virgem dará luz a um filho. No Antigo, a virgem dará luz a um filho. No Novo, e a virgem dará a luz a um filho. Em nossas vidas, qual o significado disso para nós hoje? É isso que nós vamos fazer nessa manhã. E nós vamos começar justamente aqui no Antigo Testamento. Então, para que a gente entenda tudo que está por trás disso aqui, preste atenção aqui no contexto, porque se você não prestar atenção nesse contexto histórico, vai ficar difícil de entender. O que estava acontecendo aqui é que o rei Acabe, o rei Acaz, ele estava sendo atacado por dois reis. E aí Deus, e esses dois reis, um deles era o rei de Israel, porque o reino já estava dividido. Então havia o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Acaz era rei do sul. E o rei do norte, o rei de Israel, ele se juntou com outro rei, e aí eles resolveram atacar o reino do sul, que era o reino de Acaz, o rei de Judá. E ele ficou desesperado, porque eles estavam unindo forças contra ele. Mas Deus disse para Acaz que ele iria livrar ele. Olha só aí o versículo 8, aliás, versículo 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não será assim, nada acontecerá. Deus estava dizendo para Acaz que, muito embora os dois reis tivessem se unido contra ele, Deus não ia permitir que eles fizessem mal a Acaz. O grande problema de tudo isso é que Acaz, ele não acreditou. Ele não creu, ele não confiou em Deus. Ele olhou muito mais para as circunstâncias. Ele olhou para o poderio do exército dos dois reis que estavam vindo contra ele. Ele olhou para as coisas que estavam acontecendo ao redor e ele não deu ouvidos à palavra de Deus.
aí, olha aí. O versículo 13. Não, o versículo 11. Não, o 10. O Senhor falou novamente a Acais: pede um sinal ao Senhor, seja embaixo nas profundezas, seja em cima nas alturas. Aí o versículo 12, Acais responde: não pedirei nada, nem provarei o Senhor. Essa palavra aqui de Acais, não pedirei nada e não provarei o Senhor, ela pode até parecer uma coisa boa. Não, Acais não está querendo provar o Senhor. Na verdade, ela tem um quê de incredulidade. Ele não estava apenas dizendo: eu não vou pedir nada ao Senhor. Ele estava rejeitando o que Deus estava dizendo para ele. É por isso que o profeta vai dizer o seguinte no versículo 13: então Isaías disse: ouve agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunar os homens, ainda quereis importunar também a Deus? O que Isaías estava dizendo? Quando ele disse está querendo importunar os homens, é porque o próprio Acais não tinha dado ouvido à palavra de Isaías. Isso é o que significa importunar os homens. E agora Acais não estava dando ouvidos à palavra do próprio Deus. Não basta você importunar os homens, agora está querendo importunar a Deus. E aí, diante de tudo isso, é que Deus diz o que ele fala no versículo 14: mesmo que você não queira um sinal, mesmo que você esteja importunando a Deus, ou seja, rejeitando a palavra de Deus, mesmo assim eu vou te dar um sinal. E qual vai ser o sinal? A virgem dará à luz a um filho. O sinal é esse. E como é que é o nome do menino? Como é que ele vai ser chamado? Por quê? Porque saberão que Deus está aí. Amém. Deus está com vocês. Deus vai libertar vocês. Libertar de quê? Desses reis que estão vindo contra você. Quando a virgem dá a luz, quando a virgem der a luz, vocês saberão que Deus está com vocês. Esse é o sinal. A virgem conceberá, ela dará à luz um filho, e o nome dele é Emanuel, porque todos saberão que vocês têm a presença de Deus no meio de vocês. E quando isso acontecer, vocês serão libertos desses reis aí que estão vindo contra vocês. Então a promessa de Deus aqui, meu irmão, esse sinal de Deus, ou essa promessa de Deus, é um sinal, é uma promessa de libertação. Deus está prometendo aqui, através da figura dessa criança, libertar o povo dele dos reis que estavam vindo contra ele, dos reis que estavam vindo guerrear contra Acais. E ele vai dizer: olha, você rejeitou o profeta, você rejeitou a minha palavra, mas eu vou dar um sinal mesmo assim. E o sinal que eu vou dar para vocês é: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas a grande questão aqui, meu irmão, é: Acabe creu? Ainda assim Acabe creu? Não. Por que não? Porque apesar do presente que Deus estava dando, ele estava mais interessado, estava mais focado nas circunstâncias. Ele estava mais olhando o que estava ao redor, nas lutas que ele tinha que travar, nas batalhas que ele tinha que guerrear. E mesmo Deus dizendo que daria esse presente, ele ainda assim não acreditou no Senhor. Ele não creu no Senhor. Mas a presença desse menino significava algumas coisas. Primeiro, a vitória sobre os inimigos. Era um sinal de promessa? Sim. Promessa de quê? De vitória contra os inimigos. Era um sinal de promessa? Sim. De quê? De vida abundante e próspera. E como é que a gente sabe isso? Versículos 15 e 16. Aliás, 16
É 15 e 16 mesmo, olha só. Quando ele diz, no final do versículo 14, ele se chamará Emanuel, aí no versículo 15 ele diz: ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Esse simbolismo aqui de manteiga e mel é um simbolismo de abundância e prosperidade. Vocês lembram quando Deus promete a Abraão a terra? O que ele diz sobre a terra? Isso, é uma terra que mana leite e mel. Aqui, a figura da manteiga é a figura da nata, que vem de quê? Isso. Então, manteiga e mel, ou nata e mel, é um simbolismo de abundância, de prosperidade. Então, Deus estava dizendo aqui para eles que o menino iria comer leite e mel, porque a presença de Deus traria para a nação de Israel abundância. E por que traria abundância? Porque Deus estaria ali. Deus estaria presente. E também é um sinal de vitória sobre os inimigos. Olha o versículo 16, que a gente inclusive já leu. Antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos reis, diante dos quais tu teme de medo, tu treme, será desolada. Deus está dizendo, antes que o menino consiga distinguir e escolher entre o que é bom, entre o que é mal, os reis irão ser derrotados. É isso que o sinal significa. O que significa a virgem dar à luz a um filho? Deus está prometendo libertação. Deus está prometendo vitória sobre os inimigos. Deus está prometendo abundância e prosperidade para o seu povo. Amém? Amém. Só que, meus irmãos, essa profecia, embora tenha sido cumprida na vida daquele povo, ela também se refere a Jesus, como a gente já falou no início aqui. Por isso, nós iremos ver agora o cumprimento dessa profecia na pessoa de Jesus. Porque se no Antigo Testamento, aqui nesse texto, ele se referindo àquele povo naquela época, ele estava prometendo liberdade, prometendo libertação, em Jesus, essa liberdade, essa libertação, ela é cumprida. Então volte para Mateus capítulo 1. Porque aí, em Mateus capítulo 1, versículo 23, Mateus está citando aqui esse texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, como ele estando sendo cumprido em Jesus. A virgem, olha aí, versículo 23, a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se no Antigo Testamento, Deus estava prometendo uma liberdade, naquela época a liberdade dos inimigos. Aqui no Novo Testamento, essa liberdade em Cristo, ela está sendo cumprida. Deus está cumprindo a promessa de libertação, mas não mais uma libertação como ele fez lá no Antigo Testamento, um outro tipo de libertação. E é o que a gente vai ver agora. Só um detalhe. Se no Antigo Testamento a expressão uma virgem dizia respeito a uma jovem, aqui no Novo Testamento a expressão significa literalmente uma virgem vai engravidar. Lá no Antigo Testamento era uma expressão que significava uma jovem que ia engravidar. No Novo Testamento essa expressão significa literalmente uma virgem engravidaria. E quem era essa virgem? Maria. Amém? Então Deus agora em Jesus ele vai cumprir essa profecia. Lembrando, no Antigo Testamento ele prometeu liberdade. O sinal era um sinal de prometer a liberdade, uma profecia que prometia liberdade. Em Jesus ele está cumprindo essa profecia. Mas agora vá para Isaías 9.
Porque aqui em Isaías 9, ele vai tratar dessa profecia se cumprindo, a profecia de Mateus se cumprindo, mas de maneira claramente mais direcionada a Jesus. Em Mateus capítulo 7, ela também se diz respeito a Jesus, mas não só a Jesus. Mas aqui em Isaías 9, é algo que é muito mais claro, direcionado a Jesus. Então veja aí, Isaías 9, versículo 6. Todo mundo está lá? Diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz. Eu quero que você perceba cada uma das coisas que Isaías está falando a respeito desse menino. Primeira coisa que ele diz é que um menino, ele não apenas nasceu. Veja aí o início do versículo 6. Um menino nos nasceu, e aí ele diz: um filho nos foi dado. O que isso significa, meu irmão? Que Jesus, ele é o nosso presente. Deus nos deu o seu Filho. Amém. Ele nos concede o seu Filho. Um menino nos nasceu. Um filho foi dado. Um presente foi dado por Deus. Glória a Deus. Deus oferece isso ao seu povo. Ele dá essa dádiva, esse presente. Mas a grande questão aqui, meus irmãos, é se nós estamos verdadeiramente reconhecendo esse presente, ou se as circunstâncias da vida têm nos feito não perceber quão grande é o presente que nos foi concedido. Será que, a exemplo daquele rei Acais, que não conseguiu perceber o que estava sendo oferecido e dado a ele, que era um sinal, será que a gente também não tem percebido quanto Deus tem nos oferecido, quanto é valioso, quanto é importante esse presente que Ele nos deu, que é Jesus? E nessa data que a gente, ano após ano, passa por ela, o que mais tem nos importado nessas datas? Obrigado. Confraternização, isso é o mais importante nessa data. Papai Noel. Segundo a tradição, Papai Noel entra na casa como? Aqui ele não entrava, em nenhuma casa. Será que a gente tem dado mais importância a coisas supérfluas e que não fazem nenhuma conexão com o presente verdadeiro? Será que de fato a gente tem percebido o quanto tudo isso é importante? Eu quero que você perceba, meu irmão, cada coisa que Isaías diz aqui desse menino, desse presente. Olha aí, o seu nome será como? Maravilhoso conselheiro, não é isso? Antes disso ele diz assim, ó. Vamos ler do início do versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Aí ele diz: o governo está sobre os seus ombros. O que isso significa? Significa dizer que ele está governando tudo. Ele é aquele que tem todo o domínio, tem todo o poder, tem todo o governo. Em outras palavras, dele é o controle. Só que olha o que ele diz: ele é um maravilhoso conselheiro. Vocês lembram aqui de
de Salomão? O que a Bíblia fala a respeito de Salomão? Que ele era o quê? Isso. As pessoas vinham de todo lugar para fazer o quê? Ouvir os seus conselhos. Então a figura aqui é a figura de um rei. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o governo, ele é o rei. E esse rei, ele é um maravilhoso conselheiro. O que isso significa? Essa palavra maravilhoso, ela se refere a algo divino, algo extraordinário, algo incomparável, algo que você não tem como comparar. Então nem Salomão se compararia a esse conselheiro aqui, porque o conselho dele é maravilhoso, é divino, é extraordinário, é incomparável, nunca se viu igual. Ele governará de maneira sábia, maravilhosa, extraordinária, divina, porque ele é o maravilhoso conselheiro. Amém. A outra coisa que ele vai falar aqui é que ele é um Deus forte. Preste atenção. Quem estava vindo sobre Acais? Dois exércitos, 2 reis. Quem poderia livrar Acais? Por quê? Porque ele é um Deus forte. Jesus, como sendo Deus forte, é o único que pode nos livrar do nosso inimigo. Porque ele é um Deus forte. A expressão Deus forte aqui, meu irmão, preste atenção. A expressão Deus forte aqui significa literalmente um Deus herói. Um Deus herói. Significa literalmente isso. O que o herói faz? Salva. Exatamente isso. Deus forte aqui significa aquele Deus que irá nos salvar dos nossos inimigos. Glória a Deus. Mas não somente isso, ele é um Deus forte. Ele é, como ele vai dizer, Pai da eternidade. O que significa isso? Significa que ele é o nosso Pai, mas não qualquer Pai. Um Pai amoroso, um Pai, como a gente costuma dizer, né? Um Pai herói. Um Pai que é um conselheiro maravilhoso, mas esse Pai, que é o melhor Pai que poderia existir, ele não é um Pai passageiro. Ele é um Pai eterno. Amém. O que significa dizer que nós nunca deixaremos de ser seus filhos. Glória a Deus. Porque Ele é o Pai na eternidade. Aleluia. E a última coisa que Ele vai dizer é que Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que nos livra, que nos liberta, que liberta o seu povo da opressão dos inimigos. Ele é o príncipe que coloca o seu povo em salvação, em bênção, em fidelidade. Ele livra o seu povo de toda expressão maligna. Isso não significa dizer ausência de guerra, só significa dizer que o seu povo não estará mais escravizado, o seu povo será colocado em paz. Amém. Porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus. Meu irmão, olha a preciosidade desse presente. Presente esse que muitas vezes a gente desvaloriza. Olhando mais para as circunstâncias da vida do que verdadeiramente para o presente que Ele é. E já falando sobre isso, porque a virgem dará à luz a um filho. O que isso significa no Antigo Testamento? Uma promessa de libertação. O que isso significa no Novo Testamento? Que Deus cumpriu essa promessa em quem? Em Jesus. E o que isso significa para nós, irmãos?
essa promessa de libertação, ela foi aplicada a cada um de nós. Amém. Como Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz: Ele nos tirou, nos libertou do poder, do império, do domínio das trevas. No Antigo Testamento era promessa, no Novo Testamento foi cumprimento, e esse cumprimento se aplica a nós. Amém. Nós fomos libertos. Glória a Deus. Nós fomos libertos de quê? Da mesma maneira que Deus livrou o seu povo no Antigo Testamento dos inimigos dele. Quem eram os inimigos lá em Acais? Os 2 reis. Deus nos livra dos nossos inimigos, o diabo, o pecado e a morte. Isso significa dizer que a gente não vai mais lutar contra eles? Não significa, ainda estamos em luta contra eles. Só significa dizer que eles não mais têm domínio sobre nós. Nós não estamos mais escravizados nem pelo pecado, nem pelo diabo e nem pela morte, nosso último inimigo. Glória a Deus. Porque isso se cumpriu em nós. Fomos libertos. Esse presente foi nos dado. Um menino nasceu e o seu nome é Emanuel. Deus está conosco. Glória a Deus. E quando Ele está conosco, meu irmão, não tem inimigo que se levante, que fique de pé, porque Ele é Deus forte. Aleluia. Ele nos salva, Ele nos livra. Porque Ele é o nosso Deus herói, que nos salvou, que nos libertou, que nos colocou em paz. Glória. Esse é o presente. E vocês lembram? O menino comia o quê? Manteiga e mel. Manteiga e mel. Significa o quê? Abundância. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. O significado de vida abundante aqui, meu irmão, não é uma vida cheia de bens, mas é uma vida completa. Aleluia. É uma vida sem vazio. Porque o presente foi nos dado e preencheu todo o nosso vazio. Glória. Aleluia. Esse é o significado de vida abundante. Não temos falta. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada, Amém. porque Ele é suficiente. Glória. Ele é o meu presente que supriu todas as minhas necessidades, Obrigado, Deus. que me libertou, que me salvou, que me deu paz e me preencheu totalmente a nossa vida. Glória. Ele é o nosso Deus. O que significa a virgem engravidará e dará à luz? No Antigo Testamento, uma promessa. No Novo Testamento, cumprimento. E em nós, a aplicação em nossas vidas. Ele nos libertou, nos salvou e nos dá uma vida completa. Glória a Deus. Jesus é o nosso maior presente. Aleluia. No Antigo Testamento, eles não perceberam isso. No Novo Testamento, nem os fariseus, nem os doutores da lei também não perceberam. E nós? Nós iremos deixar passar esse presente? Iremos olhar mais para as circunstâncias da vida? Ou entender que esse presente, ele é suficiente para nós? Ele é a nossa libertação, é a garantia de vida plena e completa. Ele nos dá ou nos coloca no reino de paz.
eu queria, em nome de Jesus, falar ao seu coração que você aproveite esse presente hoje. Amém. Que você coloque, sabe, traga esse presente para o seu coração. O maior presente que já foi nos dado. Não o rejeite. Porque se você receber sem rejeitar, você nunca mais terá a sensação de que algo está faltando. Porque todo espaço, todo vazio do nosso coração será preenchido nele, por ele. Ele é o nosso maior presente. Amém. Convido você a ficar de pé e nós vamos cantar um louvor agora. E em seguida nós iremos fazer a oração final, teremos um batismo e teremos também algumas apresentações. Glória a Deus. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Só um instante, em seguida tem muita gente dispersa. Mas o culto ainda não terminou e nós vamos adorar o Senhor. Amém. Cada palavra desse louvor, ele seja dito não somente com a sua boca, mas com seu coração. Glória a Deus. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Declare glórias. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz.
todo